A gente fala de política agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está querendo se reunir na semana que vem já com os líderes partidários para tratar do que fazer com a medida provisória que propôs a reoneração gradual da folha de pagamentos dos diferentes setores da economia, aquela MP que foi publicada na semana passada no apagar das luzes de 2023. A apuração desse encontro da semana que vem do Rodrigo Pacheco é da Luciana Amaral e da Carolina Rosito. A gente vai agora com a Luciana para nos contar exatamente qual é o plano desse encontro e qual é o clima, né, Luciana? Acho que a curiosidade maior é essa, o clima dessa reunião. Não tem exatamente uma reunião formal marcada, mas a intenção do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, é justamente aproveitar quem estiver aqui em Brasília para já conversar sobre essa medida provisória da reoneração, aproveitar o evento que o governo federal vai promover na próxima segunda-feira aqui em Brasília como forma de repúdio aos atos criminosos do 8 de janeiro do ano passado. Ele então quer aproveitar essa pausa, né, no recesso por um dia, que seja, para começar as discussões, embora ele até já tenha conversado, sim, com alguns líderes por telefone, viu? E eu conversei com alguns líderes do Congresso Nacional hoje ao longo do dia e eles falaram que, embora realmente eles estejam de recesso, lembrando que o Congresso volta em fevereiro, eles estão dispostos, estão disponíveis para conversar com o Rodrigo Pacheco e também com os outros colegas sobre essa medida da reoneração de várias empresas. E isso mesmo que ela aconteça, essa reunião aconteça de forma virtual ou também por telefone, que é um pouco mais provável nas próprias palavras de alguns líderes com quem eu conversei. E olha, tem gente que defende realmente a devolução da medida provisória por parte do Congresso ao Executivo. Seria uma medida muito drástica, a gente não costuma ver essa medida sendo tomada, mas também tem gente que acredita num meio termo, viu? A MP, então, tramitaria no Congresso, normalmente, e lá os parlamentares fariam as mudanças que eles acham necessárias. Teve um líder, inclusive, que ressaltou que sempre que o governo federal edita uma medida provisória também, ou então envia um projeto de lei ao Congresso, sempre tem uma gordurinha para queimar, que é o termo que a gente usa aqui em Brasília, sobre aqueles pontos que, na verdade, podem ser retirados, que o próprio governo federal espera que sejam mexidos ou retirados do texto ao longo da análise dentro do Congresso Nacional e que ainda assim se chegaria num bom termo para todos os lados. Então, além de conversar com os líderes partidários, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele também vai se assessorar com a consultoria legislativa do Senado Federal. Isso com o objetivo de consultar se a medida provisória realmente segue todas as regras da Constituição Federal. E lembrando que essa medida provisória, então, ela prevê diminuir e, ao final, até retirar benefícios fiscais de vários setores que hoje recebem incentivos. Além disso, ela também dá um certo alívio tributário a grande parte dos municípios brasileiros, Thaís. Agora, Luciana, é um pisar de ovos, né? Porque é preciso manter a manutenção do equilíbrio dessa relação. Como a gente disse agora há pouco, eu falei aqui do mau humor do mercado financeiro nessa abertura do ano. E um pedacinho desse mau humor é um pouco a preocupação com esse clima de troca em função dessas medidas provisórias. Agora, não está claro ainda para a gente sabe da pauta do governo, mas qual é a tua percepção aí do que exatamente a prioridade do governo? Tem aquelas obrigatórias, como a reforma tributária e a própria condução dessas medidas provisórias, mas o que mais a gente pode enxergar na lista de prioridades do governo federal? Olha, a regulamentação da reforma tributária realmente vai ser um ponto muito importante ao longo deste ano. A reforma tributária, como a gente acompanhou no final de dezembro, ela foi aprovada no Congresso Nacional, mas vários pontos ficaram em aberto. Portanto, é o que a gente então chama a regulamentação desses pontos. São pontos que ainda precisam ser melhor detalhados, definidos, acertados. Tem também uma pauta verde do governo federal que eles querem tocar ao longo deste
deste ano. Inclusive, a pauta verde, vários requisitos que são implementados por meio dessa pauta verde fazem parte até mesmo para a entrada do Brasil na OCDE, né? São termos mais exigentes, digamos assim, então o governo também deve bater nessa tecla. Em relação ao Senado, por exemplo, deve ter a tramitação daquela PEC, da proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição no país, pelo menos é um dos pontos que podem ser aventados, tocados ao longo deste ano, e também para fixação de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e até mesmo aquela PEC que diminui a possibilidade de militares da ativa de se candidatarem nas eleições. Na verdade, esses militares teriam que sair da ativa, né, ir para a reserva, se candidatando nas eleições. Tudo isso a gente pode esperar ao longo deste ano. Claro, muitas outras pautas também devem aparecer, pautas econômicas, pautas que ajudem a aumentar a arrecadação da União ao longo deste ano. Lembrando que o governo federal tem a meta de zerar o déficit fiscal neste ano, então a gente pode ir acompanhando essas pautas econômicas. O que levanta, então, dúvidas é se a base aliada do governo Lula vai se manter, né, especialmente ali com o Centrão.